Quanto tempo demora para aprender violão? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo inspirado por um vídeo do Pedro Bernardi, que é um baita guitarrista. Ele tem um canal no YouTube aqui também e vem fazendo uns vídeos bem bacanas. Eu venho acompanhando ele. E ele tocou nesse assunto em um vídeo recente, que é falando sobre o tempo em que a gente leva para tocar um instrumento e fazendo alguns paralelos. E eu queria fazer esse vídeo falando um pouco sobre esse assunto também, porque é um assunto que eu venho refletindo um pouco, inclusive de forma pessoal, em como eu venho encarando o meu trabalho, o meu estudo dos instrumentos, do violão e tudo mais. E essa pergunta, quanto tempo demora para aprender violão ou aprender qualquer outro instrumento, é uma pergunta bem corriqueira, que nós músicos recebemos bastante, principalmente nós que somos músicos e professores de música também. Porque todos nós queremos atingir um objetivo que a gente tenha, Porque nós acreditamos que chegando num certo ponto nós vamos ser felizes ou vamos ser realizados completamente. Mas enfim, esse é um tema mais complexo. Falando sobre o instrumento, eu venho refletindo nesses últimos tempos sobre o mundo atual e como ele vai se relacionar com a arte, Mais especificamente com a música, com aprender instrumentos, tocar instrumentos e tudo mais. Porque nós estamos vivendo numa época em que tudo acontece extremamente rápido, como nunca foi antes. E aprender um instrumento, qualquer instrumento na verdade, é uma atividade, assim como várias outras, que demanda muito, muito tempo. É claro que é uma coisa que varia de pessoa para pessoa, vai variar de cada contexto, vai variar de quanto tempo você tem disponível para estudar, e se você vai ter uma orientação ou não, enfim. É sobre isso que eu vou falar um pouco durante o vídeo aqui até o final. Então, de forma totalmente contrária a como as coisas acontecem hoje em dia, aprender um instrumento, aprender violão, é algo que demanda muito tempo, muitos anos, até que você consiga chegar num nível de certa excelência, digamos assim. Um nível em que você consegue suprir as suas próprias necessidades, caso você seja um músico profissional, ou trabalhe com isso, Ou mesmo se você toca só por hobby, ou sendo algo que te traz paz, enfim. E qualquer pessoa consegue tocar um instrumento, consegue aprender a tocar um instrumento. Na verdade, nós conseguimos aprender qualquer coisa, em geral, É uma questão de estudo, uma questão de dedicação. É claro que eu não vou dizer que todo mundo consegue chegar no mesmo nível de, sei lá, um Beethoven, ser um gênio, ser um Yamandu Costa da vida, no caso do violão. Mas com dedicação e estudo e tempo, você consegue sim chegar em muitos lugares. E essa questão de demorar para conseguir fazer algo, meio que não é mais considerado normal, Foi desnormalizada, digamos assim. Porque o normal, o que foi normalizado hoje em dia, é as coisas acontecerem de forma rápida, Você tem ali o celular na sua mão, você consegue fazer tudo absurdamente rápido. Se você quiser pesquisar qualquer coisa, você vai ter em uma fração de minutos, segundos às vezes, dependendo da sua internet, claro. Sendo que essas atividades praticadas há séculos e desde o início do mundo, elas sempre demandaram muito tempo e muito esforço, Por exemplo, aprender um esporte e ser bom nele, Por exemplo, um atleta profissional, ele passa anos e anos se preparando, por exemplo, para chegar no dia da Olimpíada, Na época da Olimpíada, poder competir em alto nível e ganhar uma medalha e tudo mais. E mesmo depois que acaba as Olimpíadas, ele conseguindo ou não uma medalha, o próximo passo dele, logo depois que acaba as Olimpíadas, é fazer o quê? Voltar a treinar até a próxima Olimpíada. Ou seja, é um treino contínuo de muitos anos, E essa questão de ter resultados rápidos é algo que eu percebi que vinha me afetando e afetando também colegas músicos, Porque a gente fica muito ansioso, em querer resultados logo em algo que a gente está fazendo. E uma coisa que acontece, que é um fato, é que quando a gente chega num certo nível, seja num esporte, seja tocando um instrumento, é que quanto mais alto o seu nível naquilo, menos você vai conseguir enxergar os resultados. Eles vão ficando cada vez menos nítidos, porque justamente a evolução, ela é pequena, ela é mínima. E quando a gente está aprendendo algo diferente do que a gente está acostumado, e a gente fica frustrado porque não consegue fazer aquilo, Aquilo demanda tempo, você precisa de meses, de anos praticando aquilo, entendendo aquilo, fazendo o seu cérebro entender até ficar natural e você consiga executar, consiga fazer com naturalidade, e com facilidade. E quando a gente chega e bate de frente com algo novo assim, que a gente nunca fez, que é diferente de tudo que a gente costuma fazer, a gente não consegue fazer de primeira, e nem de segunda, e nem de terceira. E isso frustra a gente, principalmente porque a gente está acostumado no mundo atual, onde tudo tem um resultado rápido. Então me peguei refletindo sobre isso comigo mesmo, porque eu me vi
passando por alguns momentos assim, e eu comecei a entrar numa discussão mental comigo mesmo, onde eu tava me lembrando e chamando a minha própria atenção sobre como era no início, quando eu comecei a aprender o instrumento, quando eu comecei a aprender música no geral, né? Bom, eu já faço isso há muitos e muitos anos, desde criança, e eu demorei todos esses anos até hoje para ter os conhecimentos e ter o nível que eu tenho hoje. Então por que que eu, aprendendo algo novo, eu quero que seja do dia para noite, sabe? Não faz sentido. Sendo que eu tenho a minha própria experiência como prova de que eu preciso de muito tempo para chegar em algum lugar com aquilo. Porque eu precisei estudar muito, praticar muito, né? Executar, repetir várias vezes até conseguir fazer muitas coisas que no futuro distante, né, que faz muitos anos, chegaram a algum lugar. Então, eu tenho tentado trazer isso de volta pra mim quando eu tô estudando uma coisa nova, pra sempre me lembrar que aquilo demora e que eu deveria curtir o processo. E eu acho que isso é o principal, né? Hoje em dia a gente tá muito induzido a pensar nos resultados finais. E eu acho que não é sobre isso, até porque a gente não tem aonde chegar, né? A gente não tem um teto, tipo, você pode ter um objetivo, sei lá, eu quero daqui 2 meses aprender tal música. Daqui 2 meses eu quero estar tocando essa música inteira. Pronto. Deu os 2 meses, você conseguiu aprender aquela música toda. Mas parou por aí? Você tem mais o que evoluir? Com certeza. Sempre tem. E é quase que infinito, né? A gente não tem um teto, né? A gente tá sempre evoluindo e o problema é justamente que quando a gente tá num certo nível, a evolução ela começa a ficar pouco nítida, né? E a gente acha que tá estagnado, que não tá evoluindo, mas na verdade tá. Você só não tá percebendo porque você já está num nível muito alto e aquela mínima evolução não é tão visível, não faz tanta diferença de certa forma a curto prazo. Você vai perceber daqui a um tempo, daqui a uns meses ou anos, que você vai lembrar e caraca, aquela coisa que eu estava aprendendo há muito tempo atrás, hoje em dia agora faz tudo sentido. Hoje em dia ela me ajuda em muitas coisas e tudo mais. Seja uma técnica, seja uma música que eu esteja aprendendo. Então eu acho que é sobre curtir esse processo, sabe? Estar presente mesmo ali quando você está estudando, quando você está aprendendo algo novo e se empolgar com aquilo, né? Porque eu acho que esse é o principal, não é chegar no final. No final fica sem graça. Você chega lá, eu quero aprender uma música. Chega lá, daqui 2 meses eu aprendi a música e pronto, toquei a música toda. E aí? Eu posso ficar feliz, né? Naquele momento ali, pô, consegui e tal. Valeu o meu esforço. Mas é isso, sabe? Depois vou pra uma outra música. Ou seja, todo aquele esforço que eu não dei valor, eu poderia ter dado valor, né? Poderia ter curtido aquele processo. E não só ter pensado no final, que era quando eu aprendi a música inteira. Então eu me peguei agindo dessa forma, né? Querendo resultados rápidos e tudo mais. E me fazer refletir, lembrar do meu início, lembrar de como era, né? Antigamente. Quando eu não tinha tanto conhecimento, tanta técnica. Me fez voltar pra terra, né? Colocar os pés no chão. E voltar a curtir o processo e tal. Aproveitar aquele momento em que eu tô aprendendo coisas novas ali, em que eu tô me esforçando. E sobre quem tá aprendendo agora, é justamente sobre isso o vídeo. Não se preocupe em quanto tempo você vai tocar. Curta o processo. Aprenda as coisas novas ali no início. Se preocupe com o que você está fazendo naquele momento. Se dedique, se esforce. Não fique pensando em quanto tempo você vai conseguir tocar aquela música. Ou enfim, eu sei que às vezes isso é um pouco tentador, né? Querer logo o resultado ou saber quando a gente vai ter aquilo. Mas eu acho que não é isso que importa, né? Fora que quando a gente está curtindo o processo naturalmente, os resultados chegam muito mais rápido, você nem percebe. Quando você vê, você já está tocando aquela música, está tocando já outra, e tudo isso se torna mais prazeroso, né? E uma coisa que eu acho super válida comentar também é sobre instrumentos, equipamentos. Um instrumento melhor não faz você tocar melhor, né? Pode até ajudar, mas ele não te dá as habilidades. Então, eu acho que o nosso foco tem que ser sempre, não pode deixar de ser sempre o estudo, a prática. É claro que sempre que possível, tá melhorando o seu instrumento para que te dê mais conforto, para que te dê um som melhor. Isso te dá até uma empolgação, né, para continuar estudando mais, tocando mais. Mas não entre na armadilha de ficar só pensando em comprar o equipamento novo ou o instrumento novo, porque você vai lá, compra e aí depois que você tá com aquilo, você fica desanimado e você já fica pensando na próxima coisa que você vai comprar, porque aquilo ali rapidinho já não é mais suficiente, sabe? Então, acho que a gente tem que ter cuidado bastante para não cair nessas armadilhas. Eu, por exemplo,
diminuí bastante a quantidade de instrumentos que eu tinha. No momento eu tô com 3 violões e uma guitarra. Pra muita gente pode ser muito, né? Mas pra mim é exatamente o que eu preciso nesse momento da minha vida, do meu trabalho. Talvez no futuro eu precise de mais coisas ou menos, não sei. Mas o que eu preciso de pra agora eu já tenho. E eu não pretendo atualizar meu setup de instrumentos e equipamentos tão cedo, porque não vejo essa necessidade, né? E eu acho que é sobre isso, né? A gente ter as coisas que a gente precisa, né? E não ficar sempre pensando em ter algo novo só porque, sei lá, você acha que vai te fazer tocar melhor, ou enfim. Aquela famosa frase, né, que vem rodando pela internet, que é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então acho que é justamente isso, né? Você compra um instrumento novo e aí você, quando tem ele, você fica até empolgado ali nos primeiros dias tocando e tudo mais. Daqui a um tempo, você fica desanimado de novo. Porque na verdade, você continuou o mesmo tocando. Você só tá em um instrumento diferente. Nada vai mudar, você vai continuar tocando da mesma forma, saca? Então eu acho que o lance é a gente não se perder do foco, que é estar sempre melhorando nossas habilidades, sempre estudando. Ter um instrumento e conseguir aplicar nisso num instrumento novo, por exemplo, vai ser uma consequência, né? Ter um instrumento novo vai ser, você vai sentir a necessidade. Nesses últimos tempos eu adquiri um instrumento novo no lugar de um outro que eu tinha, porque eu sentia a necessidade de melhora, né? Não foi porque eu queria mais um instrumento nem nada. Porque realmente eu comecei a sentir a necessidade daquela troca, né? É igual, tipo, nossa casa, a gente tem uma geladeira, de repente você tem uma família grande, a sua geladeira é pequena, e ela não tá dando conta de armazenar tanta comida, tantas coisas, né? Não tá funcionando da forma correta. Ou seja, você começa a perceber que precisa de uma melhora aquilo. Você precisa trocar para algo melhor. Não é como simplesmente eu tenho uma família pequena, a geladeira tá tranquila, funcionando normalmente, não precisa ser trocada e você fica querendo trocar por uma nova, por uma melhor, mais cara, maior, seja o que for, sem a necessidade. Então, em resumo, esse vídeo aqui foi mais para refletir, conversar com vocês, amigos músicos principalmente. Você que está começando, é iniciante, não fique pensando no resultado, não queira resultados rápidos, foque no processo, se dedique bastante, que no futuro você vai ver que valeu a pena. E aos meus amigos músicos que estão escutando isso daqui, se lembrem sempre de como foi o início de vocês, se lembrem o quanto demorava para você pegar aquela música, para você aprender aquela técnica, o quanto você se dedicou, passou horas estudando, praticando. Lembre sempre disso para que você continue fazendo a mesma coisa hoje em dia, né? Porque nada mudou. A gente continua tendo que se dedicar da mesma forma e continuar praticando da mesma forma para estar sempre evoluindo. E não coloque suas expectativas nos instrumentos, nos equipamentos. Foque em continuar estudando, evoluindo, e quando você perceber que algum equipamento, algum instrumento está te limitando de alguma forma, esse é o momento de fazer aquele upgrade, né? Para algo novo, para algo melhor, que vai somar no seu trabalho, vai somar nos seus estudos também. Então eu acho que é isso. Esse vídeo foi bem diferente, né? A primeira vez que eu trago um vídeo dessa forma, porque eu queria conversar sobre isso mesmo com vocês. Se vocês se identificaram com alguma coisa, quiserem adicionar algo, os comentários estão abertos. Serão muito bem-vindos seus comentários aí, suas adições nesse vídeo, opiniões, suas próprias histórias, enfim, comentem aí pra gente conversar sobre esse assunto. É sempre bom, né, tá conversando sobre isso. Às vezes a gente fica só pensando na nossa cabeça sozinhos, não tem muito bem com quem falar. Então vamos conversando sobre isso, pra gente estar sempre se ajudando. E é isso. Se você gostou do vídeo aí, se identificou, compartilha aí com a galera, com outros amigos músicos, com alguém que esteja iniciando no instrumento. Deixa o like aí também pra ajudar, né, a gente. E é isso. Um abraço, até o próximo vídeo.